Concluindo aqui o nosso BTM, nós paramos aqui nesse capítulo 8, que é navegando com o IBS, Integrated Bridge System, né? E o Electronic Chart System. Tem muita informação aqui que é bem condizente com a parte de ECDIS também. Vamos lá. Então diz, o IBS, Integrated Bridge System. E tem aqui várias siglas, né? Aí ele bota o IBS, bota aqui o SS, que é Electronic Chart, que pode ser cartas oficiais ou de empresas privadas. Isso porque nós vemos lá no ECDIS, repetindo aqui, né? Que Electronic Chart, carta eletrônica, elas podem ser de organismos oficiais, como no nosso caso aqui no Brasil, que é do Centro de Geografia da Marinha, e nos órgãos oficiais do mundo todo, americanos, franceses, italianos, etc., ou de empresas privadas. Nós temos cartas eletrônicas de empresas privadas, como, por exemplo, tem da Transas, tem da Crowsberry, tem de várias outras empresas que fazem cartas eletrônicas. Mas a gente vai ver até lá na parte do ECDIS, que é aqui, ó, Electronic Chart Display Information System. Ele só usa cartas oficiais, não pode usar cartas de empresa privada. Eles podem até usar, perdão, carta de empresa privada, mas não vale como oficial. Ou seja, eu não posso navegar pelo ECDIS usando carta que não seja oficial. Para navegar pelo ECDIS, eu tenho que usar somente as cartas oficiais. Ele ainda bota aqui, ó, carta eletrônica, mas sistema de carta eletrônica, Electronic Chart System, que só usa carta privada. Então, ou seja, nas cartas eletrônicas que nós temos as privadas, P, e as oficiais, né? Quando usa a privada, ele chama de Electronic Chart System. Quando usa as oficiais, aí sim, Electronic Chart Display Information System, ok? So, o ECDIS. A IMO, né, a Organização Marítima Internacional, desenvolveu e publicou um Model Course, um curso modelo no uso do ECDIS, e que o propósito do Model Course, que a gente vai repetir isso aqui na aula de ECDIS, né, de navegação, diz o propósito principal desse modelo do curso, que é o principal propósito do ECDIS, é aumentar a segurança da navegação, fornecendo conhecimentos, as habilidades necessárias para utilizar totalmente o recurso do ECDIS. O principal propósito do ECDIS é aumentar a segurança de navegação. Requisitos lá do ECDIS, que tem na MSC 232, que é a mais atualizada, né, que é a anterior, tinha todas as informações do ECDIS, mas não constava muito com o RCDS, ou seja, com as cartas raster. Agora nós já temos esse MSC 232, que já fala bastante do uso das cartas raster, por isso que ele é bem mais completo. Todos os navios são obrigados a ter cartas de navegação marítima adequadas e atualizadas, sempre. E além de outras publicações náuticas, né? As cartas são usadas para planejar, né, inicialmente fazer o planejamento, depois a exibição, ou seja, o monitoring, né, da derrota para a viagem. Aqui, ó, monitorar propriamente dito a posição do navio durante a viagem. Tudo as cartas náuticas. Contudo, acrescenta o livro, aqui acrescenta o MSC 232 mais adiante, que os requisitos do ECDIS, está lá, o sistema de informação, carta eletrônica, pode ser aceito como satisfazendo os requisitos de possuir cartas náuticas, ou seja, cartas em papel. O que ele quer dizer isso? Um ECDIS atualizado, ou seja, usando cartas oficiais atualizadas e funcionando tudo dentro dos conformes, ou seja, tendo o GPS para ele, tá, direitinho, e as cartas atualizadas e uma boa interação, uma boa interface com o operador, ele vai poder substituir as cartas de papel, ou seja, o navio pode navegar somente por carta eletrônica usando o ECDIS. Não precisa mais usar lápis, caneta ou borracha, tudo para traçar todas as derrotas e as posições em carta de papel. Então, tendo um ECDIS, se você tiver no navio 2 ECDIS independentes, você tem um para uso e um para backup. Se você só tem um, você usa um para uso e as cartas em papel usa para backup. Perdão, isso aqui, nota do professor, porque isso aqui não consta lá no MC 232, mas estou dizendo. Então, satisfazendo os requisitos de possuir cartas náuticas, aquelas em papel, como eu expliquei agora. Ele continua também, deve ser lembrado que mesmo com um tipo de ECDIS totalmente aprovado, tal aprovação é válida somente nas áreas marítimas para as quais as cartas eletrônicas do tipo S57, ou seja, é uma ENC, né, uma carta eletrônica formal,
foram instalados no sistema e atualizadas. Então tem que ser uma carta oficial, que é a S57. No momento atual, existem planos de cartas mais modernas, eu acho que é o S100, se não me engano, que vem por aí, mas no momento ainda é a S57, mas estando essa carta S57 atualizada, o ECDIS está sendo aceito como funcionar, substituindo as cartas de papel. Ou seja, um ECDIS só é válido, aqui como eu disse, usando o ENC produzidas por órgãos oficiais, que é essa daqui, S57, não valem as ENCs privadas. O ECDIS pode operar em dois modos. O ECDIS Mode, quando usa as cartas eletrônicas oficiais, e o RCDS Mode, quando usa cartas raster. Carta raster não é carta eletrônica, é uma carta raster, é diferente. Vamos falar sobre ela. Então, quando ele estiver usando carta eletrônica oficial, atualizada, aí ele pode se dizer que está operando como ECDIS. O equipamento é o mesmo, mas você usa ECDIS quando tiver a carta eletrônica oficial. E usa, quando estiver usando a raster, não está usando ECDIS, está usando RCDS. No entanto, aqui, ó, o modo RCDS não possui a funcionalidade completa do ECDIS. Isso só pode ser usado em conjunto com um portfólio, uma andaina adequada de cartas e papel atualizadas. Então, se a bordo você vai usar o equipamento de navegação eletrônica com cartas raster, você pode até para facilidade de manobra, mas ao mesmo tempo tem que fazer a mesma coisa em carta de papel. Ela não substitui as cartas de papel, a navegação em carta de papel. Já o ECDIS, usando a carta eletrônica oficial atualizada, esse pode substituir a carta de papel. Você não precisa fazer na carta de papel. Mas usando o RCDS, boa questão de prova, usando o RCDS, você não possui a mesma funcionalidade, tem que ser usado, então, em conjunto com o portfólio adequado de cartas de papel. Tá? Aqui nós vemos a apresentação da carta, que não está tão nítida assim, né? Mas a diferença que seria de uma carta vetorial, uma carta eletrônica, para uma carta raster. Carta raster é praticamente uma fotografia da carta de papel, em que você tem, por exemplo, essas cores de profundidade, azul escuro, azul clara, aqui verde, as terras, tudo são fixas. Já numa carta eletrônica, você pode alterar a profundidade, o tamanho dessas áreas. Essa carta, essa azulzinha aqui mais média, né, tá aqui, né? Mas se você, com outra informação, você pode passar essa cor aqui para fora. Então, vai depender muito da escolha do operador. Então, a carta vetorial tem muita funcionalidade, o ECDIS tem muita funcionalidade, por isso pode substituir um conjunto de carta de papel. Já a raster é quase uma digitalização da carta de papel. Você trabalha nela, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar na carta de papel.